Oi, meus amores. Falei na nossa última conversa que o nosso próximo assunto seria sobre cirurgias espirituais. Então vamos lá. O que tem a ver a cirurgia espiritual com o passe? E por que a gente está colocando essas duas coisas juntas? A cirurgia espiritual ela pode ser semelhante ao passe em diversas questões, no sentido de que é uma operação fluídica que acontece nos nossos corpos. Existiam momentos lá para trás, e tem muitos casos dentro da doutrina que mostram esse tipo de situação, de médiuns que incorporavam cirurgiões, como o caso do José Arigó, que recebeu durante muitos anos oportunidades de trabalho auxiliado pelo espírito Dr. Fritz, que era um médico alemão. Mas nesses casos, o médium é como se ele perdesse em parte a sua consciência. Tem médiums que são inconscientes mesmo, outros são médiums conscientes, mas permitindo que esse espírito, no caso do Dr. Fritz, que era um médico que tinha todo o conhecimento da medicina, fizesse cirurgias, que é o que a gente fala com cirurgias com corte, cirurgias que realmente ele pegava os instrumentais cirúrgicos e atuava, interferia, retirando às vezes tumores, cuidando de problemas que as pessoas tinham. E o que era assombroso nesses casos é que não se utilizava anestesia, era feito em lugares onde geralmente não tinha o que a gente chama de asepsia ideal, que era toda aquela limpeza que é necessária dos centros cirúrgicos, e mesmo assim não aconteciam problemas, não aconteciam interferências nem intercorrências que pudessem prejudicar aquelas pessoas. Isso era possível no caso do José Arigó e de outros raríssimos médiuns que atuaram dessa forma, porque a equipe espiritual que acompanhava o Dr. Fritz agia naquele momento e por meios fluídicos proporcionava o efeito anestésico naquelas pessoas, suprimindo a dor, permitindo que elas fossem operadas com toda a segurança, como se elas estivessem sendo levadas, vamos dizer assim, para uma sala cirúrgica no mundo espiritual. Então esse cuidado em torno existia, não aqui, do lado de lá. Mas esse é um tipo de mediunidade muito rara e muito complicada, porque é necessário um aparato, uma proteção, um cuidado em torno por parte da espiritualidade que nem sempre nós sabemos se os espíritos que estão atuando aqui vão ter. O que é mais comum da gente ver hoje em dia é o que a gente chama de cirurgia espiritual. São tratamentos muito específicos, onde não tem corte, onde não tem gente pegando na gente. Isso daí não existe em tratamentos sérios dentro de casa espírita. Da mesma forma que no passe não tem necessidade do passista ficar encostando naquela pessoa que está recebendo o passe, isso não tem necessidade. E é até recomendável que nós observemos bastante quando isso acontece, porque não deixa de ser uma invasão do meu espaço físico, não deixa de ser esse tipo de situação. Mas nos casos de cirurgia, os espíritos no mundo espiritual, eles atuam fluidicamente, direto no nosso corpo perispiritual. Como assim? Opera o perispírito? Lembra que volta e meia, quando Jesus fazia curas, esses trechos vocês devem se lembrar. Ele curava uma pessoa e logo depois ele falava assim, do tipo, vai em paz e não volte a pecar, ou vai em paz, segue sua vida e não tornes a errar, esse tipo de coisa. Jesus falava isso porque quase que a totalidade dos problemas que acontecem na nossa vida em termos de problemas físicos são problemas que surgem primeiro no perispírito. Lembra que lá atrás nós dissemos que o perispírito é como se fosse a forma que dá forma a esse corpo que eu estou trazendo nessa vida? Pois é. Se eu tenho que vir com algum tipo de deficiência ou de doença que vai se apresentar em algum momento na minha vida, essa forma perispiritual já traz como se fosse o sinal ou o defeitinho que depois vai aparecer no meu corpo físico. Da mesma forma, se em alguma vida lá para trás
eu provoquei algum erro, algum crime, algum problema muito sério que chegou a marcar o meu perispírito, essa marca que ficou vai se manifestar provavelmente no meu corpo físico lá na frente. Então, quando Jesus falava, vai e não peques mais, ele estava deixando bem claro que ele estava curando naquela situação aquela exteriorização do problema que na verdade existe no perispírito. Acontece que a maior parte desses problemas vem com a gente como recurso de aprendizado. Então vamos dizer que eu vim com um problema físico, vamos dizer assim, na vista, porque eu preciso aprender a valorizar mais a capacidade de enxergar. Se eu não aprendo com aquilo que veio para me ensinar, o meu erro base, que é aquele problema básico que eu tinha que trabalhar, ele não foi resolvido. O vai não peques mais é porque se as pessoas voltassem aos mesmos erros, às mesmas situações que elas estavam vivendo antes, de equívoco, de vícios, o que quer que seja, provavelmente aquele problema voltaria. E tem muitos espíritos que narram histórias de problemas que voltaram. O tratamento é feito no perispírito porque é uma forma de tentar corrigir a base que vai se refletir depois no meu corpo físico. Ah, Rogério, mas é 100% de acontecer? Não. Não é 100% porque às vezes tem coisas que enquanto espírito, antes de reencarnar, eu escolhi. Pode ser que eu tenha escolhido e que eu entenda como sendo muito necessário para mim que eu venha puxando de uma perna. E aí eu faço cirurgia, eu faço isso, faço aquilo e parece que o problema não se resolve. Ou então, vamos supor que eu venha com um problema de estômago e aí eu até curo aquele problema de estômago, mas logo depois aparece um outro tipo de problema. Porque é necessário que eu tenha sempre uma espécie de lembrete no meu ouvido para me ajudar a lembrar daquilo que é importante eu aprender. Tem uma história que é muito curiosa, porque Chico tinha alguns problemas, Chico Xavier tinha alguns problemas de saúde. Tinha angina, teve época dele ter problema na visão, e uma vez, visitando esse médium José Arigó, ele falou que poderia ajudá-lo naquele problema. Do tipo assim, se você quiser, Chico, eu te opero, você fica livre disso. O Dr. Fritz está falando que pode. E a resposta do Chico é que aquilo era kármico. Ele sabia que ele precisava enfrentar aquele tipo de dificuldade. E ele ainda brinca falando assim, com a minha angina eu já estou acostumado. Só que se eu tratar isso, vai aparecer um outro problema que eu não conheço ainda e vai demorar muito tempo para me acostumar. Por que a gente está falando isso? Porque em qualquer tratamento de cura, o mais importante é sempre a gente pensar na cura do espírito. Então, se eu tenho uma série de dificuldades físicas, vamos supor se eu sofro de enxaqueca, é o meu caso, o que eu posso fazer para conseguir melhorar de alguma forma esse problema da enxaqueca? É para isso que servem esses lembretes, para me fazer pensar no que eu vim aqui aprender e no que eu preciso ainda trabalhar em mim. Um beijo imenso para vocês. Qualquer dúvida, coloca nos comentários que a gente responde, a gente volta no assunto se precisar e até breve.